Olá, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra do nosso Deus. Temos trazido uma série de estudos falando sobre estágios fundamentais da vida cristã. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe o seu like. Mas, voltando para a palavra do Senhor e para o tema que temos abordado, sobre estágios fundamentais da vida cristã. Temos tomado por base o texto das Sagradas Escrituras na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. No capítulo 2, a partir do verso 5, está escrito: Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Pedimos que o Senhor, pelo seu Espírito, aplique esta palavra a cada coração. Pois bem, amados, nós temos falado sobre esses estágios. Alguns vídeos anteriores falamos sobre os 2 primeiros estágios: ser radicado em Cristo e depois ser edificado em Cristo. E deste vídeo agora queremos falar sobre confirmados na fé em Cristo Jesus. Pois depois que o crente foi enraizado em Cristo, passou pela edificação, vem crescendo em sua fé, agora ele precisa confirmar esta fé. E esse estágio de confirmação fala justamente da segurança. É neste momento que o cristão que entregou a sua vida a Cristo e foi edificado em Cristo, precisa mostrar agora segurança no que crê. A palavra do Senhor fala que devemos confirmar a nossa fé. O apóstolo Pedro, e aqui eu quero ir para a segunda carta do apóstolo Pedro, ele também fala sobre esta mesma confirmação. Ele diz, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, depois do crente ser radicado, edificado, ele precisa confirmar. E como é que o crente confirma a sua fé? É por meio do seu testemunho, do seu estilo de vida. Ele mostra que agora está confirmado, ele prova para si mesmo e para outros que de fato ele está com Jesus. Não é somente teoria, mas agora na prática ele coloca para todos que ele está de fato seguro e convicto naquele que crê, no que ele aceita como verdade para a sua vida. E como é que esta confirmação vem? Como eu falei, pelo seu testemunho, pelo seu estilo de vida. E tudo isso é trazido através de provações e tentações. Em tempos difíceis é que vão desafiar o cristão a pôr em prática tudo aquilo que ele aprendeu. Por isso, você que já foi radicado em Cristo e edificado em Cristo, este é o momento de você confirmar pela sua fé, pela sua perseverança, que de fato você crê no Senhor e em sua palavra. É neste momento que muitos serão colocados à prova,
no momento de lutas, no momento de dificuldades, no momento de crise, no momento de provação. E para confirmar isso que eu estou falando a você, vamos dar uma olhada no que diz o apóstolo Tiago. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia e a acompanhar conosco. Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Pois é justamente nesses momentos de provação e de dificuldade que a palavra do Senhor diz que o crente é confirmado. Confirmado na fé, confirmado naquilo que ele crê. Ou seja, é nesses momentos de provações que o crente terá segurança ainda maior de sua fé. Isto, se de fato ele foi radicado em Cristo e edificado em Cristo. E aqui eu quero chamar a atenção para os 2 estágios anteriores que nós falamos. Desde os vídeos anteriores, nós falamos que aquilo que levou você a Cristo e como você tem sido edificado em Cristo é que ajudará você a se manter no caminho do Senhor. Por isso é muito importante entender esses 3 estágios. O estágio onde você é enraizado em Cristo, como disse o apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, radicado em Cristo. Logo depois, edificado em Cristo. E aí ele será confirmado em Cristo. E isso é importante nós entendermos, porque em todos esses estágios, a vida do cristão está centralizada em Cristo Jesus, desde o seu início. Por isso, se alguém diz que veio a Cristo, mas não está radicado nele, não foi edificado nele, na hora da sua confirmação pelas lutas e provas, provavelmente essa tal pessoa abandonará o Senhor. Mas a Bíblia diz que é imprescindível que nós provemos o nosso próprio coração. Eu creio que esse momento de luta e dificuldade, de crise, de epidemia, de distanciamento social, serve também para confirmar aqueles que são de Cristo. A palavra do Senhor fala sobre isso também no versículo 12, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Está escrito: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, sabendo que depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É por causa da sua confirmação, e essa confirmação vem pela provação da nossa fé. É preciso nós entendermos que todo cristão, ele passará por tempos de provas, de lutas, de dificuldades e deverá mostrar em quem ele de fato foi enraizado e em quem ele está edificado. E quando vier as lutas, as provações, ele permanecerá firme. Assim como aquela casa que foi edificado sobre a rocha e não sobre a areia. E é interessante notar que naquela situação dos 2 fundamentos, da casa na areia e casa na rocha, a crise, a dificuldade, a tempestade, a adversidade veio para as 2 casas. A diferença foi aonde ela estava solidificada. As tempestades, as lutas, as crises veio expor, veio manifestar, veio revelar em que aquela casa estava edificada. Por isso, esse momento de luta e de prova, esse momento de crise, está provando quem é quem
na vida cristã. Pois aqueles que foram radicados em Cristo, edificados em Cristo, eles provarão com os seus corações, estão confirmados na graça do Senhor. É isso que diz o apóstolo Pedro, agora na primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 7, está escrito, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 7, diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Veja que ele está dizendo aqui que esta fé, uma vez confirmada, ela se torna muito mais valiosa do que o ouro perecível. Meu irmão, a tua fé, ela receberá grande galardão. Confirme a sua fé, declarando, confirmando que você é do Senhor Jesus e que você crê nele, mesmo em momentos difíceis e de lutas. Não abandone aquilo que você aceitou como verdade para a sua vida, ou seja, a palavra de Deus, os mandamentos, os princípios descritos neste livro do Senhor, precisam a cada dia estar firmado no nosso coração. Por isso ele diz aqui que o nosso coração deve estar firmado na fé. E uma vez confirmada esta sua fé, terá um valor muito maior do que ouro. E aí a gente percebe muita gente diante dessa situação, às vezes com dinheiro, mas não tendo saúde. Podemos perder muitas coisas. O que nós não podemos perder é o de mais precioso, que é a nossa fé no Senhor Jesus. E isto vai redundar em louvor, em glória e honra na revelação de Jesus. E isto você conservará a sua alma até o dia do Senhor Jesus. Porque aquele que começou a boa obra em você, ele completará até a volta do Senhor Jesus. Por isso, amados, prossigamos firmes na nossa fé, pois é nesse momento que vamos confirmar de que somos de Jesus, mesmo passando pelas lutas, mesmo passando pelas provas, mesmo passando pelas dificuldades, o cristão continua com a sua fé inabalável no Senhor. Por isso, procure a cada dia ser edificado em Cristo e confirmar esta fé, apesar das lutas e das dificuldades. E isso trará a você a coroa da justiça, a coroa da glória, está reservada. É muito valiosa a tua fé, a tua perseverança em Cristo, pois nesta perseverança é que alcançaremos a vitória de Deus. Por isso, eu quero concluir essa série de estudos falando dos estágios. Esse é o terceiro estágio. E nesse terceiro estágio dará firmeza a cada um de nós e redundará em louvor para a glória de Deus. Porque as atitudes do cristão, ele continuará mostrando, independente se a situação é favorável ou não, ele persevera na sua fidelidade a Deus, no seu compromisso com o Senhor, na sua integridade, no seu amor e no seu temor, porque ele está confirmando agora a sua fé. E que assim seja você, mesmo passando por lutas, mas você está sendo confirmado para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Eu espero que essa série de estudo tenha servido para fortalecê-lo no caminho do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um e sempre nos leve à vitória por meio de Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém.